Estamos aqui em mais um Por Trás do Jaleco. Eu, Grazi Alcântara, nutricionista, e a minha maravilhosa aqui, minha super companheira, Nath Galgos, Fit Chef. Estamos de frente de duas feras. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, American Foods, American Sports Nutrition e Brasil Training Fitness Fair. Tá preparada, amiga? Sempre, né, meus amores? Olha, são duas feras aqui. Joana Personal. Oi, meninas. E o seu fisioterapeuta e osteopata, Cláudio Gonçalves. Oi. Ele com essas mãos leves, pegando pesado, com essa campeoníssima número 1, que vai contar tudo aqui pra gente. Hoje a gente vai despir o jaleco dessa dupla. Gente, a gente quer agradecer de verdade a presença de vocês. Muito obrigada. A gente quer entender como foi essa junção de vocês dois e o que esse homem, esse profissional representa pra você, sendo o seu fisioterapeuta. Como que ele tem te ajudado aí nessa sua preparação, que eu quero saber aí, eu sei que você tá em preparação agora. Me conta um pouquinho, se apresente aos nossos telespectadores. Oi, gente, sou Joana Personal, atleta Umas Physique, muito importante falar, mãe de 3 filhos. É verdade, gente, mãezona de 3 filhos. O Cláudio, eu encontrei ele num momento, assim, muito importante da preparação, né? A categoria Umas Physique é uma categoria bodybuilding forte, né? De muito peso, muita carga. Então você acaba perdendo muita mobilidade articular, que é muito importante, principalmente no palco, né? Que é onde você faz a apresentação e recuperação muscular, excesso de treino, muito cortisol liberado, você sabe disso, fora todo o cansaço, né, do dia a dia de mãe, de trabalho como personal, horas em pé. Então foi quando eu procurei o Cláudio, a gente fez essa parceria. Já tem quanto tempo essa parceria de vocês? Tem mais ou menos mais ou menos. A primeira vez que eu encontrei a Joana, que ela veio lá no consultório, foi a dificuldade de rotação, para ela poder mostrar um pouco mais os músculos, fazer as poses e tudo. E foi o primeiro passo que a gente começou a trabalhar com ela, trabalhando essa mobilidade da parte torácica, que seria o meio das costas com ela. Então a gente foi nesse caminho para primeiro dar esse início das posturas. Depois teve uma série de outros fatores que a gente foi trabalhando, inclusive inchaço no abdômen. Tudo. A minha dificuldade maior era em abrir as escápulas, que é quando você faz a pose, né, da dorsal, uma das poses super importantes, né, na Umas Physique, justamente por conta do excesso de estresse, da sobrecarga tanto de treino e do dia a dia, né? Até de estresse mesmo, eu acabo sobrecarregando mesmo, é um escape do meu corpo. Então o Cláudio, ele foi importante porque a minha dorsal não saía, eu já estava no processo de preparação, já próximo dos 3 meses subindo no palco, e a mobilidade da rotação de tronco, quando você faz o confronto, né, é muito importante. O confronto, pra quem não sabe, o que é exatamente o confronto? O confronto é quando todos os atletas estão em palco e aí o juiz, eles vão pedindo as poses. Então, você faz uma rotação pro lado direito, aí mostra tríceps, bíceps. Todas ao mesmo tempo, mostrando cada grupo muscular. Exatamente. Que os juízes pedem. Eu também quero muito que o Cláudio possa falar também da diferença, porque eu acho que quando a gente fala, né, fisio-osteopata, já logo, talvez as pessoas comecem a falar, ué, mas o que é isso, né? Então, acho que seria interessante, Cláudio, você falar qual é o principal objetivo, né? Quando você tem esse título junto, né? Tá, a fisioterapia, você antes de ser qualquer coisa para ser osteopata, você tem que ser fisioterapeuta. E o trabalho do fisioterapeuta é reabilitação através de meios físicos, leis da física. Então você tem calor, frio, choque, essas coisas. Mas quando você faz a osteopatia, que aqui no Brasil é uma especialização da fisioterapia, você começa a ter algumas partes também de terapias manuais e um raciocínio por trás, em que uma coisa leva a outra no corpo. Então esse aspecto de leveza, por exemplo, com atletas, muitas vezes a pessoa tem uma restrição ou falta de mobilidade em algum tecido, seja ele articular ou muscular, e o osteopata busca exatamente entender o que está gerando essa sobrecarga, se é que ela é gerada por outra coisa ou se ela é a causa, e trabalhar esses tecidos
para dar a melhor mobilidade, a maior leveza e a menor sobrecarga para o corpo. Isso é muito interessante, É muito porque bom. assim, você identificar que a causa pode ser não necessariamente no ponto em que ela tem a dificuldade, mas sim algo que está irradiando para um outro ponto do corpo. Isso é fantástico. A diferença de um fisio-osteopata para um quiroprata ou enfim, Eu ouço um essa profissional. pergunta demais. Ai, que bom! Porque eu falei, gente, será que eu tô sendo muito ignorante? Não, vou acho que tentar. não, acho que não. Os dois, osteopata e quiropata, manipulam. Eles têm técnicas que geram, algumas vezes, estalos articulares. Podem gerar estalos articulares. Somente a quiropraxia, ela visa, geralmente, a visão de que a articulação causa 99% dos problemas através de impulso nervoso. Então, se você tem uma restrição de mobilização, de mobilidade de uma articulação, isso pode gerar qualquer repercussão pelo teu corpo através do impulso nervoso que carrega do lado dela. Então, sua cervical, seu pescoço está com uma alteração, ela não está mexendo direito, isso pode gerar uma dificuldade do nervo ali passar direito, isso pode gerar uma alteração do teu quadril, do teu intestino e tudo mais. Já a osteopatia pode ter esse pensamento, mas ela também pode ver tecidos faciais, que a fáscia é como se fosse um envelope que envolve a gente, um papel celofane em cada parte do nosso corpo, e ela pode ser uma das causas de problemas, segundo a osteopatia. Então a osteopatia vai ter técnicas para trabalhar fáscia, articulação, músculo, inervação, vascularização. A quiropraxia, ela trabalha geralmente partindo do princípio que a articulação é o problema. Então, quando você vê no frigir dos ovos, as duas manipulam. O leigo vai pensar que elas são iguais. E elas não são tão idênticas, embora as duas tenham aparecido mais ou menos na mesma época, mas uma em cada lado dos Estados Unidos. Então. Mas o trabalho que ele fez, hoje você está em preparação, né? A gente quer saber um pouquinho de como está funcionando essa preparação. E o trabalho que ele fez, como que foi desde o início para você chegar hoje no físico que você tá hoje? Então, foi muito importante porque, exemplo, no início eu fazia uma vez por semana uma sessão de acordo com o objetivo que eu tinha que trabalhar. Então, no momento que eu estava num excesso de sobrecarga articular, muito peso, até para ajudar na recuperação muscular. Sim, porque senão não desenvolve, né? Exatamente. Senão a musculatura então, não sai do lugar. Ele usava as técnicas de liberação miofascial até por conta da própria tensão, né? Ai, gente, essa dói, hein? Sim. Ai, meu Deus. Mas depois é tão gostoso. Uma delícia. E eu tinha muita tensão, principalmente na panturrilha, porque trabalho muito tempo em pé. Pra quem não sabe, né? Além de tudo, a Joana, que é fisiculturista, ela também trabalha como personal. Então a carga dela, eu vi os stories dela, gente. Ela tava fazendo cardio hoje, 4 da manhã, tá? Fazendo um cardio de jejum antes de atender a primeira paciente. Desculpa, a primeira cliente dela, que eu acredito que deve ter sido, sei lá, 5, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. O dia todo, 3 filhos e uma... Imagina como é que tá à noite o físico de uma mulher dessa, tendo que treinar ainda depois da carga horária. Você treina depois de todo mundo? Treino. E ainda fazendo as dietas, então assim, Sim. parabéns. Então, assim, o Cláudio, ele foi importante, está sendo importante porque fizemos um trabalho muito bom, onde eu fui top 1. E agora, nesse processo de preparação, o meu corpo ele teve uma resposta tão boa, porque é um cuidado diariamente né, que eu tenho com os trabalhos que ele faz no consultório, mas os exercícios que ele passa para eu fazer antes do treino, que é muito importante a preparação, né, de mobilidade. Maravilhoso. Você fazer aquele aquecimento articular para iniciar o treino. Hoje eu tô indo a cada 15 dias, as minhas cargas aumentaram absurdamente, a minha recuperação muscular também, e as dores que eu tinha, todas acabaram. Existe, por exemplo, existe problemas crônicos, assim, no caso, né, do teu acompanhamento com a Jo, que é resolvido em várias sessões ou não? Você consegue resolver alguma coisa específica, alguma dor que ela tem, ou... Como que é isso? Uma das coisas que a osteopatia preza também é que a anatomia rege a função. Então tem alguns aspectos do teu corpo que eu não vou conseguir mudar 100%. Tá. Eu posso ajudar ele a trabalhar com isso. E antes de ser somente osteopata, eu sou fisioterapeuta, então eu passo exercício, essas coisas. Mas a osteopatia, ela tem a tendência de ser mais eficaz, mais incidente. Eu vou te atender menos vezes.
Da mesma forma, eu também não vou te atender 3 vezes na semana. O máximo que eu trabalho é 1 vez na semana, porque eu vou dar um estímulo pro teu corpo para ele poder reagir. Eu preciso desse tempo. Mas um problema crônico, algumas vezes a gente consegue uma resposta muito rápida, muito eficaz, mas algumas vezes não cabe somente a mim. Existem aspectos psicológicos, emocionais, nutricionais, uma série de fatores. Nem sempre a gente consegue. E algumas vezes demora mais mesmo. Exige um acompanhamento, às vezes, a longo prazo. Sim, o mais importante no trabalho do Cláudio, que eu acho interessante citar, é que, exemplo, se eu iria para uma sessão e eu já estava com muita dor, dependendo do meu momento de estresse até emocional, ele mudava a estratégia de trabalho. Trabalhava um relaxamento. Que legal! Certo. Mas você, quando você chegava pra sessão, você falava isso pra ele? Sim. Ou às vezes, dependendo, por exemplo, de você olhar o teu paciente, dependendo de uma posição, de uma postura, você consegue identificar alguma coisa ali só por alguns sinais que esse... Vamos lá. Com a Joana, ela chega já falando. Já não sei se falando. vocês perceberam. Eu tô querendo Não já tem chegar. papas na língua essa mulher. Mas a gente consegue perceber alguns sinais da pessoa e tudo. Mas eu gosto sempre de conversar com a pessoa. Assim que ela chega, eu gasto uns 5, 10 minutos. Se não for a primeira vez. Se for a primeira vez, eu vou gastar pelo menos meia hora com a pessoa e vou perguntar de tudo. E a gente vai fazer um compilado disso. Mas, de uma maneira geral, o jeito que ela tá andando, o jeito que ela tá... A própria linguagem corporal dela, eu avalio, tanto é que eu não consigo parar de avaliar as pessoas. Tá? Acho que essa deve ser complexo. Ele está avaliando. Gente, o corpo fala muito, né? Sim, quando eu tava conhecendo a Joana pela primeira vez, foi 5 pessoas e ela aqui, coçava e tudo, e coçava e em sangue vivo. E aí quando ela veio, ela falou, eu sou um pouco ansiosa. Eu falei, poxa... Nossa, jura? Se você não tivesse Imagina. falado, eu não saberia, só que não. Claro que eu não faço nenhum diagnóstico desse aspecto, mas são sinais que a gente Sim. consegue influenciar. E a postura, a posição da pessoa em pé pode mostrar muitas coisas. Tá fugindo o quadril por causa de uma dor. Se eu corrigir isso, isso melhora, isso piora. Ou então a gente ainda pensa... Vamos ajeitar, não. Brasil. Vocês repararam, minha postura não é perfeita. Assim, eu imagino o que esta pessoa, este profissional, já deve ter alinhado aí na mente dele, olhando a gente, meu Imagina amor. de frente com a gente, Eu a gente tô até achando que a gente tá desconfortável. despindo ele tá despindo nós. Faz tempo, já, na verdade já despiu faz tempo, já tá nuazinha aqui. Ah, legal. Não, mas é verdade, cara, porque o corpo da gente, ele fala muito, muito. Eu estudei algumas coisas sobre isso e quando algumas pacientes, a grande maioria delas, chegam na minha frente assim, eu já sei. Eu já sei exatamente, antes delas começarem a querer relatar ali os seus problemas ali, eu já sei. Mas a pergunta que não quer calar, dona Joana, Sim. eu quero saber de todas essas preparações. A gente sabe que você tem aí um currículo, né, dentro do fisiculturismo. Quero saber qual a maior dificuldade que você já teve durante toda a sua trajetória. Mas espera! Mas... depois do intervalo. Gente, não adianta. O que tem de gente querendo ficar em forma não é brincadeira. Você sabia que os Estados Unidos é um dos maiores polos de nutrição esportiva? Com ingredientes importados, está sendo lançada uma nova marca de nutrição esportiva para quem quer manter a forma. Isso mesmo, American Sports Nutrition. Ela veio para revolucionar o mercado de nutrição esportiva, com novos sabores, ingredientes e tudo de última geração. Quer começar o seu dia com mais nutrição e energia? Pode contar com a American Sports Nutrition. E sabe o que é melhor? São produtos de alto valor nutricional. Tem whey protein, termogênico para dar aquela melhorada no seu metabolismo, vitamina D, colágeno hidrolisado, pré-treino, ômega 3 e muito mais. E os sabores? Meu Deus, uma delícia! Eu mesma provei e tem até pré-treino sabor de pina colada, você acredita? Então fica ligadinho aqui com a gente que em breve a gente traz mais notícias sobre
onde e como você consegue comprar seus produtos American Sports Nutrition. Estamos de volta com o nosso podcast Por Trás do Jaleco, com uma pergunta que não quer calar. Joana, conta pra gente de todo esse tempo aí de preparações, de competições, qual foi a sua maior dificuldade? Olha só, além da rotina de atleta, que é uma rotina muito intensa, juntando com a rotina normal, que é de trabalhar, né, de ser mãe de 3 filhos, a dieta, né, todo mundo já conhece, fisiculturista, tem uma dieta muito restrita, então se a gente fosse falar de dieta, falar sobre alimentação, a gente ia alongar. Isso. Mas na minha opinião, assim, foram várias coisas que marcaram, mas uma das coisas mais, assim, chocante na minha vida, assim, que isso, assim, até coloco no programa para mostrar para as pessoas que às vezes as pessoas têm esse tipo de problema, mesmo não sendo atleta, e tem vergonha de falar. Foi o que aconteceu comigo. Há 2 meses de subir no palco, eu tive compulsão alimentar. E foi um processo muito pesado, porque eu já estava no shape, né, super bem, já encaixada. E aí um dia, chegando em casa, no estresse do trabalho, daquela loucura, eu estava cansada, né, de toda aquela rotina, eu me deparei com um pacote de cookies. E você tava numa restrição há quanto tempo? Há 6 meses. 6 meses? Sem off. Sem off, sem refeição off? Sem nada. Treino, eram 6 horas de treino, fora 10 horas de aula por dia. Cara, que loucura. Não, isso é paixão, real. Não, eu amo fisiculturismo, assim, eu me identifiquei como fisiculturista, toda a determinação e a disciplina, mas esse ponto pra mim foi, assim, muito complicado, porque, assim, você é uma pessoa que tá pregando qualidade de vida, você tá falando seus stories, você tá inspirando as pessoas a cuidar de você, e você se pega a um ponto onde você começa a comer, perde o controle e começa a botar o dedo na garganta pra tirar a comida, porque te bate aquele desespero. E aí, com vergonha de falar pro meu preparador que eu fui fraca, né, não tava conseguindo manter o controle, eu achei ali a alternativa de comer, satisfazer aquela vontade. Isso quando eu não comia, tomava laxante, pedalava 3 horas, fazia cardio porque eu tenho uma bike em casa. Então aquele desespero, aquela culpa me consumia. E aí eu mandava as fotos pra ele toda sexta-feira. E aí a primeira vez que eu mandei as fotos, já fiquei preocupada se ele ia identificar alguma coisa que tava errada no shape. Aí ele não identificou. Não identificou, eu falei, achei a saída. Aí foi o gatilho. Esse foi o gatilho. Foi o gatilho. Pra você continuar com aqueles episódios de compulsão, pra conseguir sentir o prazer apenas de mastigar, aquele prazer de mastigar e de, né, deglutir, mas não absorver. Sim. Então, era uma forma de Virou uma rotina, né? Virou uma rotina de eu sair, comprar pra comer e pra vomitar. Então aquilo eu fazia com muita frequência, até um certo dia, assim, que me deu um estalo, né? Eu tava no banheiro fazendo, né, vomitando. E aí minha filha mais nova bateu na porta e eu desesperada, porque ela visse aquela situação, empurrei a porta com o pé, e aí eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Tipo, poxa, né? Tudo que eu fiz até agora, faltando já 1 mês, eu vou jogar tudo isso fora. Aí vem a tua rotina, vem os meus filhos, que são pessoas assim que me encorajam, que me ajudam a levantar pra fazer o cardio logo cedo, né?
Foi quando eu encontrei uma pessoa, uma terapeuta, e ela fez todo um processo, né, de hipnose comigo, né, onde eu tive coragem de contar para ela. E aí ela foi muito importante, tanto na superação de eu vencer essa compulsão, que hoje é muito engraçado, assim, a maneira como eu falo, mas para mim eu fico muito satisfeita, vitoriosa, quando eu posso abrir um pacote de bolacha, botar no prato e eu poder levar para minha filha. Quando eu ganhei o troféu de top 1, passou todo aquele processo, eu no palco, de tudo que eu passei, né, dos meus treinos, da minha rotina, das pessoas que me encorajaram, o Cláudio, que foi super importante nesse processo. Com certeza. E você ter ganhado o top 1, e eu passo isso para as pessoas, não tenho vergonha de falar. As pessoas, muito fisiculturistas, têm essa compulsão alimentar e não contam, acham que é meio que normal. Sim. Passar por esse processo, e não é normal, isso não é saudável. É comum. Não só no fisiculturismo. É que no fisiculturismo é um pouco mais, digamos que comum, porque a restrição, ela existe, né? Mas se a gente for... É que hoje tá vindo um movimento, né, dessa nova nutrição, da nutrição comportamental, onde a gente fala de uma forma muito mais aberta sobre você poder comer. Exatamente. Né? Só que você entender de que forma você fazer com que aquele alimento seja seu aliado e não um vilão. Mas a gente veio aí dos anos 2000, total, ali... Mudou muita coisa. Né, capas de revista de mulheres sempre muito secas, muito saradas, e muitas dietas, né, de revista, coisas onde as pessoas trocavam refeição por shake, enfim. Então, existiu muito isso e ainda reflete, né, numa sociedade hoje, nos jovens de hoje, e ainda tem muito essa questão do padrão, né, padrão de beleza, que precisa ser uma mulher muito esguia, muito seca. Então, essa questão da restrição alimentar, ela ainda vive, sim, e a gente de verdade, muito obrigada, né, por você... Essa conscientização. Por você estar abrindo uma coisa que é tão pessoal sua, mas que pode estar ajudando muitas pessoas que estão assistindo e que às vezes não tem uma pessoa para ouvir, ou alguém que ela possa falar, poxa, ela também vive isso, ela é uma atleta e tudo, mas ela também vive o que eu vivo. E saber que essas pessoas, elas têm como buscar ajuda. Que é muito importante. Porque elas sofrem solitárias. Porque muitas vezes elas não têm a coragem que você tem de chegar e abrir, né, pra procurar ajuda mesmo, pra melhorar essa situação, né? Jo, outra pergunta que no meio dessa conversa, assim, me veio. O que faz tudo isso valer de fato a pena? Tipo assim, toda essa o teu desgaste, o teu corre, eu sei, obviamente, que é uma paixão. Sim. Mas assim, o que te trouxe de tão importante na sua vida você realmente passar por esse período, porque, né, você deu estalo pra isso com 36 anos. Sim. Então, o que foi tão transformador na sua vida que vale a pena todo esse esforço? Mas não vou falar agora, vou falar daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Uma das perguntas mais poderosas que você pode se fazer todos os dias, todas as vezes que você precisa tomar uma decisão. Quem que eu quero ser amanhã? O cara que desistiu ou o cara que manteve? Você tem uma das duas opções. Ou você se compromete com o crescimento constante do seu próprio destino, ou você entrega as chaves e deixa a vida destruir você. Um caminho leva você ao sucesso, o outro caminho leva você à constante luta e dor. A escolha é sua. Você tem que estar disposto a sentir-se desconfortável, sentir-se desajeitado, enfrentar a rejeição, fracassar, sentir pressão. Você tem que estar disposto a encarar essas coisas, porque é isso que é o necessário para vencer. Temos que assumir o risco de viver a vida que queremos viver. Bem, adivinhe, existe um preço real para o sucesso e a vida cobra os pagamentos. American Sport Nutrition,
Nunca é tarde para virar o jogo. Agora chegou a hora de falar de coisa boa. Eu e a Grazi fazemos parte do time de embaixadores da Brasil Training Fitness Fair 2022, o mais completo evento do Brasil dedicado ao universo fitness. É isso aí, Nath. E tem mais. O evento é dedicado também ao bodybuilding, saúde, bem-estar, suplementação, esporte, fisiculturismo, moda, beleza e nutrição esportiva. Pela primeira vez, toda essa cadeia de valor estará reunida em um só lugar e você não pode perder. É uma exposição repleta de novidades, de experiências, junto a uma comunidade de 80 mil profissionais entusiastas da atividade física e estilo de vida saudável. A feira vai acontecer na Expo Center Norte, em São Paulo. Então já acesse www.btff.com.br e garanta já a sua participação. Voltamos ao nosso podcast Por Trás do Jaleco e eu quero devolver a pergunta que eu fiz antes do intervalo. O que fez a diferença na sua vida para valer a pena todo esse esforço? Conta pra gente. Bom, antes, sempre fui apaixonada pela atividade física. Desde os 12 anos de idade, eu já colocava a galera pra malhar lá em casa. E eu sempre admirei um corpo perfeito. Casei muito cedo, né? Tive filhos muito cedo. E quando você é um atleta, você precisa ter uma maturação, principalmente psicológica. Então, eu também sou aquela Joana social que gostava de sair, que ia pro barzinho. Então, assim, na época como casada, a própria rotina de esposa, de ser mãe, de trabalhar. Meu ex-marido era muito ciumento, então, assim, era uma coisa que me impediu eu realmente ter um start, vamos começar. Entendi. Então, foi mais a questão dos ciúmes, né? Eu deixei de ser, por um período, uma pessoa que eu sempre quis, porque desde quando eu entrei na área, eu já quis me preparar, porque admiro a questão da disciplina, da determinação e a superação. É realmente saber até onde vai o seu limite. Eu sou muito desafiadora, eu gosto de desafio. Então, poxa, 36 anos, eu passei boa parte da minha vida escutando, né, de alguns atletas, amigos meus, você nunca pensou em competir? E eu sempre tive isso dentro de mim, mas nunca pude ser. É como se fosse um grito de liberdade pra você fazer o que você realmente sempre teve vontade de fazer. Foi assim. 36 anos, assinei o divórcio, Brasil. Partiu! Cheguei, palco! Eu posso imaginar, que loucura isso. E aí foi uma mudança porque as pessoas acostumadas com a minha vida, né? Eu trabalhava com evento, imagina. Nossa, é outro Extremo. Quando eu Extremo. deixei de ser a Joana que participava de vários eventos sociais, com bebida alcoólica, eu voltei o processo, eu realmente não saía de casa, a não ser para trabalhar, treinar e, óbvio, ficar com as crianças. Era a única coisa que me determinava nesse período de preparação. Eu gosto, na minha opinião, é você se reencontrar e você se encontrar com você mesmo. Você saber dentro de você o que você realmente é, como pessoa e como essência. A gente quer agradecer, de verdade. Muito obrigada. Real pela presença de vocês. Eu que agradeço, foi incrível a nossa conversa. Quero agradecer aos meus patrocinadores, American Foods e American Sport Nutrition, pela parceria. E eu queria agradecer por estar aqui, pela honra de vocês me receberem. Estar com vocês. Bom demais, gente. Bom demais mesmo, de verdade, né? Nath Galgos. Maravilhosa. Gente, foi um prazer enorme estar aqui com todos vocês em mais um episódio do nosso podcast. Mas não esqueçam de acompanhar a gente na Band TV aos sábados e também Spotify, YouTube, nas nossas redes sociais, né? Por trás do jaleco.podcast, que com certeza você vai ver muita coisa rica, muita conversa top para você acompanhar. Isso aí, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Fomos! Tchau, tchau.